Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Vamos para mais um Responde, vamos responder as perguntas de vocês. Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo lives na Twitch agora, então vai lá no Twitch, segue esse nomezinho aqui, você vai se divertir bastante lá. Lives especiais jogando com vocês, enfim, uma loucura, vai lá e apoia. E então, já sem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do nosso amigo Joel Santana, membro do canal Faixa Amarelo. O bicho é brabo demais. Ele fala o seguinte: uma das lutas que eu acho que faltou em Naruto clássico foi Rock Lee e Neji. Eles eram grandes rivais. Quem você acha que venceria? Bom, irmão, como sempre nessas lutas teóricas, é difícil de dizer quem ganharia de personagens extremamente poderosos com muito talento. Porém, se a gente analisar o histórico entre Neji e Lee, obviamente eles não lutaram depois que eles começaram a ficar fortes de fato, que é a partir do Exame Chunin, que é onde os personagens começaram a ficar bem fortes. Porém, antes do Exame Chunin, eles lutavam sempre. E sempre quem ganhava era Neji, sempre. Só que Lee vinha puro, Lee vinha sem poder nenhum e sem talento nenhum, começando a aprender a treinar. Então ele treinou muito baseado no Neji. O Neji era o parceiro de luta dele de treino. Só que tem um porém, o Lee era focado em vencer o Neji. Ele não conseguia na época, mas o objetivo dele era esse, vencer o Neji. Era um dos objetivos de vida dele naquele momento, era vencer o cara. E ele lutava sempre com o cara e conhecia as habilidades do cara. Agora me diz uma coisa, será que o Lee, do jeito que lutou contra o Gaara, não venceria Neji? Porque pensa assim, mesmo o Neji tendo uma visão de 360 graus, o Neji não tem uma defesa absoluta, como o Gaara tem. Absoluta entre aspas, né? Porque o próprio Lee conseguiu quebrar essa defesa. Então dessa vez vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos analisar primeiro como o Lee poderia ganhar do Neji. E depois vamos analisar como o Neji poderia ganhar do Lee, beleza? Bom, começando pelo Lee então. Eu acredito que o Lee tem muitas chances de vencer o Neji. Muito por causa desse foco, dessa determinação e dessa loucura que ele criou no campo de batalha quando ele era criança ainda. Ele tirou os pesos e ficou extremamente rápido. E lembrando, o Byakugan não antecipa movimentos. O Byakugan simplesmente enxerga nos 360 graus ali, só que ele não dá reflexos pro cara e ele não antecipa movimentos como o Sharingan. Ou seja, se o Lee desse um golpe e desaparecesse e desse outro, como ele fez com o Gaara, por exemplo, que nem a defesa do Gaara conseguiu segurar, o Neji também não ia conseguir segurar esses golpes. Ele poderia bloquear um, bloquear dois, mas depois ele ia começar a apanhar, porque é muito soco, muita velocidade. Mesmo o Neji sendo muito bom, muito rápido e enxergando em 360 graus, ele não tem reflexos absolutos como a defesa de Gaara e não antecipa movimentos como o Sharingan. Se ele antecipasse os movimentos do Lee, talvez ele pudesse vencer, porque ele saberia de onde vinha o soco, porém ele não conseguia antecipar movimentos, ele apenas enxergava em todos os 360 graus. É a mesma coisa que vocês aí enxergando em 360 graus, mas vem um cara extremamente rápido e começa a dar soco. Mesmo tu enxergando, tu não vai conseguir ter reflexos para defender a tempo. Então eu dou a vitória pro Lee em dois fatores: a areia do Gaara, que era muito rápida, quase uma defesa absoluta, não deu conta de defender dos socos do Lee, ou seja, a Neji não tem os reflexos da areia do Gaara, que era uma coisa quase que divina, né? Era a mãe dele, entre aspas, o espírito da mãe dele defendendo ele tecnicamente, e o Neji não antecipava movimentos, o Byakugan não antecipa movimentos. Bom, já no caso do Neji, a questão é diferente. O Neji tem várias formas também de vencer o Lee, todas elas obviamente baseadas nas suas habilidades, que vêm não só do Byakugan, mas também da habilidade que todos os Hyugas têm de expelir chakra, ou seja, todas as habilidades dos Hyugas se baseiam em dois pontos: o Byakugan, que enxerga Tengetsu, enxerga 360 graus, dando esse controle do campo de batalha muito grande pro Hyuga, mas essa questão deles expelirem chakra do corpo dele, onde o Neji tem um golpe que ele pode lançar chakra de todo o corpo dele se defendendo em 360 graus também, tipo, ele lança chakra do corpo, muito parecido com o que Nagato faz com o Uchiha Tensei, só que o Nagato usa as forças gravitacionais e os Hyuga, como Neji, usam chakra mesmo, eles expelem chakra do seu corpo, o que obviamente é uma desvantagem, pois ele tá usando o chakra para se defender, ou seja, quanto mais ele se defende, mais chakra ele gasta, quanto mais ele usa o Byakugan, mais chakra ele gasta, que dá ao Hyuga uma desvantagem muito grande numa luta muito longa, onde na questão dessa luta em específico, se a gente for analisar, mesmo o Lee cansando muito por estar usando até os portões ou correndo em alta velocidade, o Neji também vai estar cansando muito, pois ele está usando muito chakra. Toda a defesa que ele for fazer, toda a técnica que ele for fazer, é tudo chakra, tudo se baseia em chakra para o Hyuga, que desgasta ele, faz com que ele fique muito quebrado, assim como o próprio Neji ficou quebrado na luta contra o Kidomaru. Então, na forma de defesa, o Neji tem várias formas de se defender de todos os golpes do Lee, e mesmo o Lee sendo extremamente rápido, quando tira os pesos, quando usa os portões e tudo mais, a gente tem que lembrar que o 8 trigramas palma giratória do céu é um poder extremamente rápido e que gira em grandes velocidades a ponto de se defender das kunais do Kidomaru, que eram várias kunais em alta velocidade, e o Neji conseguiu defender, também conseguiu se defender das aranhas, que eram muitas, só que dentro disso obviamente tem uma desvantagem: gasta muito chakra, cansa muito, o cara não aguenta por muito tempo. Porém, o Lee também não aguentava por muito tempo quando usa os 8 portões, obviamente ele não tinha essa energia naquela época. Lembrando que a gente tá analisando os dois pequenos, os dois grandes é outro caso, é totalmente diferente dessa luta que eu tô fazendo aqui, que é a luta mais legal, que é quando eles eram pequenos. Então pra mim o Neji tem como
como se defender sim dos ataques em alta velocidade do Lee por causa da palma giratória, onde ele espelha chakra e vai despelhando em várias áreas e ele consegue enxergar as coisas que estão acontecendo naqueles 360 graus dele. Claro que não em super slow, mas ele meio que tem um controle por causa de quando entra no campo de visão dele, ele meio que sabe onde é que estão as coisas. Porém, ele não tem reflexos a ponto de se defender de uma coisa muito rápida ou de uma coisa que aparece num lugar, desaparece, aparece em outro em questão de milésimos de segundos. Tanto que o Neji sofreu para vencer o Kidomaru, mesmo que o Kidomaru sendo forte. A gente sabe que os ataques dele não eram tão velozes quanto os ataques do Lee quando estava naquele modo que ele tira os pesos e tudo mais. Então talvez uma possibilidade do Neji vencer seria ele se defendendo dos golpes do Lee e tentando e acertando os pontos de Tengetsu dele para fazer o Lee ficar fraco, para fazer o Lee ficar debilitado a ponto de não conseguir lutar mais. Lembrando que a super velocidade do Lee não é algo forçado dele, tipo, ele não fica super cansado porque está em super velocidade. Aquela velocidade dele vem dele tirar os pesos, ou seja, ele treina, luta, faz tudo com peso e quando ele tira o peso ele simplesmente está mais leve. Ele não fica forçando para ter alta velocidade. Ele ficou cansado na luta contra a Gaara não porque estava em alta velocidade, e sim porque ele usou os portões, ele usou o primeiro portão, ele aquela coisa, foi até o quinto, então ele cansou demais, debilitou muito o corpo dele. Mas se ele ficasse só na velocidade, ele não cansaria tanto, porque aquela velocidade super extrema dele vem por ele treinar com muitos pesos, e quando ele tira os pesos, obviamente ele fica muito mais leve, e a força que ele fazia, por exemplo, para dar um soco, que digamos que fosse 10 de força com 10 quilos na mão, ele vai dar 10 de força sem 10 quilos na mão agora, o que vai aumentar muito a velocidade dele, obviamente. Então ele não cansava tanto para ser veloz quando ele tirava o peso, e sim para usar os portões naquela época, beleza? Então a única possibilidade de vitória que eu vejo do Neji é ele se defendendo com a palma giratória e tudo mais, e tentando acertar o Lee nos pontos vitais do Tengetsu, cansando ele e debilitando ele, fazendo com que a energia dele baixe, por causa dos Tengetsu de chakra bloqueados no corpo do Lee, beleza? E vendo tudo isso nessa análise bruta, obviamente que é a minha visão da obra, pois é uma luta que não aconteceu, a gente não pode cravar nunca um vencedor, não, esse cara vence, absolutamente não. Eu tô dando a minha opinião com base no que eu vejo da obra e com base no que eu tô falando pra vocês que aconteceu de fato, beleza? Ou seja, nessas lutas vocês podem ter outro vencedor, mas pra mim, o vencedor seria Lee, onde o Lee, na minha opinião, tem mais vantagens contra Neji, porque ambos cansariam, tanto o Lee quanto o Neji, porém o Lee tem algo a mais, uma força de vontade a mais, tanto que ele tava desmaiado e continuou de pé, ou seja, o bicho queria muito vencer naquele momento, e era uma outra contra a Gaara, que não era o rival dele, imagina uma outra contra Neji, ele não desistiria nunca. Então, na minha opinião, quem venceria seria Lee. Mas deixem nos comentários a opinião de vocês, obviamente também vai ser achismo como eu, mas analisem, busquem o vencedor da opinião de vocês. A minha opinião, com base em tudo que eu falei aqui até agora, é Lee, belezinha? Deixem nos comentários a opinião sábia e maravilhosa de vocês. E a próxima pergunta é de viewer, membro bolado do canal. Ele fala o seguinte: no início de Naruto clássico, quando Orochimaru colocou a marca da maldição em Sasuke, Orochimaru mostra o interesse no Sasuke, e depois foi mostrado que era por causa do Sharingan. Mas não seria mais lógico o Orochimaru ter manipulado Naruto por ele ter um potencial muito maior que Sasuke? Tamo junto, irmão. E não, se o cara queria o Sharingan, é porque ele queria o Sharingan. Se o cara queria o corpo de um Uchiha, porque ele queria um corpo de um Uchiha, pra ele era aquele objetivo. É a mesma coisa assim. Tu diz pra mim que quer um Porsche, mas eu vou dizer pra ti, mano, não é melhor pegar uma Ferrari? Uma Ferrari tá mais em conta. Só que tu vai dizer pra mim, não, eu quero um Porsche, porque as minhas necessidades dependem de um Porsche. É a mesma coisa na questão do Orochimaru. Ele queria o corpo do Sasuke porque ele precisava pra ele de um corpo forte, e também viria com bônus do Sharingan. Sharingan seria um bônus pra ele de um dojutsu extremamente poderoso que ele poderia usar a favor dele. E Naruto não tinha nada disso, então não, Naruto não era uma opção melhor. A opção melhor, sim, seria o Sasuke na opinião do Orochimaru, porque era o Sasuke que ele queria e eram as habilidades de Sasuke que ele queria, beleza? E a próxima pergunta é de Sol da Testa, membro do canal Faixa Amarela, bolado demais, apoia o canal há um tempão. Ele fala o seguinte: fala bolado, fala papai. Se Naruto e Sasuke ainda fossem protagonistas, Sasuke teria vencido Momoshiki com aquele Shibaku TC que ele usou, sabendo que a técnica é capaz de selar coisas e pessoas. Pô, irmão, seria possível. Ele poderia vencer sem com o Shibaku Tensei, poderia vencer de outras formas. Sempre dá um jeito de vencer. Tu é protagonista, lembrando de sempre disso. O protagonista vence. O protagonista dá um jeito de vencer. Ele é bolado, zica do pântano, zica da Malásia também. Então dá pra ele vencer sem com o Shibaku Tensei. Seria uma bela de uma vitória. Ele usando o Shibaku Tensei de novo, a gente lembrar do Nagato, a gente lembraria do Madara, a gente lembraria do Rinnegan, os poderes básicos do Rinnegan. Não ficar só se teletransportando como o Sasuke faz direto. Então eu acredito que seria sim muito zica se Sasuke conseguisse vencer com o Shibaku Tensei ou com outras técnicas, sugando chakra, tirando a alma, usando mais os poderes do Rinnegan que ele tem, que eu acho incrível, belezinha? Mas qual a opinião de vocês? Sasuke e Naruto, se fossem protagonistas, como seria a obra de Boruto hoje? Seria tipo Naruto, Borutinho da Malásia, onde o Sasuke e o Naruto ainda são os protagonistas. Como os vilões iam sofrer na mão deles? Deixe nos comentários.
pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris.